Olá, amigos e amigas do Eclipse do Conhecimento. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os exames laboratoriais relacionados à Covid-19. Esse é um assunto que eu tenho sido muito indagado por estagiários, alunos e amigos, como eu sou da área laboratorial, me perguntando quais os exames relacionados à Covid-19. Então, eu fiz um levantamento aqui de alguns exames e vou comentar um pouco sobre o assunto com vocês aqui. Então, vamos falar dos exames laboratoriais relacionados à Covid-19, os principais, o RT-PCR e ensaios imunológicos. O vírus SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, é um vírus que causa uma síndrome respiratória aguda grave. É um vírus de RNA de cadeia simples positiva. Toda vez que vocês escutarem falar de um vírus RNA, pensem em complicações. Esses vírus são realmente perigosos. A origem dele provavelmente tenha sido dos morcegos, pela proximidade genética do SARS-CoV-2 com os coronavírus em morcegos. Aqui nós temos uma imagem de uma imagem de microscopia eletrônica do coronavírus. Então, quais os exames relacionados à detecção do coronavírus, do SARS-CoV-2? Os principais exames são os exames imunológicos e o RT-PCR. Tá? E quando é que começa? Qual seria o melhor momento para utilizar esses exames, os ensaios imunológicos, por exemplo? Então, a pessoa tem um contato com o vírus e ali em torno de 7 a 10 dias ela começa a apresentar alguns sintomas. Geralmente, do 7º dia após ela apresentar os sintomas, você consegue ter uma boa detecção desses anticorpos. Por quê? O vírus está se multiplicando no organismo e esse teste, esse ensaio imunológico, ele vai detectar o anticorpo IgG e IgM. Esse anticorpo IgG e IgM é uma resposta do nosso organismo. Então, o nosso organismo identifica esse vírus e vai montar uma resposta. Isso requer um tempo. Então, por isso, em torno de 7 dias começam a surgir, após o início dos sintomas, a surgirem esses anticorpos. Aqui nós temos um exemplo de alguns testes. Os principais testes relacionados são os imunocromatográficos, chamado de teste rápido, o exame de quimioluminescência e o exame de ELISA. O exame imunocromatográfico, o teste rápido, aqui nós observamos, geralmente aparece, se você coloca a amostra, de 15 a 30 minutos, dependendo do teste, você tem ali o controle que indica que o teste está funcionando, ele tem que acender algo, então aparece como aqui apareceu que esse teste funcionou, mas não apareceu mais nenhuma lista, então ele foi negativo. Então, se ele fosse positivo para IgM, ele teria uma lista aqui, e se ele fosse positivo para IgG, apareceria outra lista aqui. E é um teste combinado, IgG e IgM. Tá? Esses testes, esse aqui ao lado, deixa eu colocar essa imagem um pouco mais para cá, essa janelinha, aqui nós temos um equipamento para leitura de ELISA, que é um teste que faz quantificação de anticorpos, junto com quimiluminescência. Tá? Então, é um teste um pouco mais específico. Como o vírus surgiu agora em janeiro, esses testes estão em validação, muitos deles, os que foram aprovados sem conseguirem testar de forma efetiva, mas que já apresentam bons resultados e, pela necessidade, em virtude da pandemia, já foram liberados para uso. Então, esses testes, eles geralmente apresentam um valor preditivo positivo alto, quer dizer, o que for positivo realmente vai aparecer aqui nesse teste, e um valor preditivo negativo baixo. Então, nem tudo que ele diz que é negativo. Então, pode ser que ali ele não tenha sido capaz de identificar um positivo. O resultado positivo confirma a doença, mas o resultado negativo não exclui a doença. Então, esse é um teste muito utilizado, de fácil uso, entretanto, tem um período para ser utilizado e a gente vai conversar. Um exame específico para detecção do vírus é o RT-PCR. É um exame de biologia molecular e, como o vírus é um vírus de RNA, nós temos que utilizar transcriptase reversa para transformar o RNA do vírus em DNA complementar, chamado cDNA. Então, para isso são inseridos os primers, que são fitas simples de DNA, que vai facilitar essa amplificação do material genético. E com isso, utilizando esses equipamentos aqui, você consegue detectar a presença do vírus, certo? Isso eu vou explicar de maneira simples, porque em termos
de metodologia, uma metodologia que você tem bem mais detalhes em relação a isso. Mas a grande questão é que ela, de certa forma, detecta o vírus através do material genético, por meio do material genético. Então, essa técnica é mais segura e ela você consegue detectar ali no final do período de incubação, início do período de sintomas, do início dos sintomas. E quando é que eu vou utilizar esses testes? Vamos lá. Aqui a gente tem um nível de detecção do teste na linha vertical, na linha horizontal, os dias desde o início dos sintomas. Normalmente, esse vírus está incubando, as partículas virais estão se multiplicando, e no início dos sintomas você já consegue detectar esse RNA viral. O ideal é que esse exame seja realizado entre o 3º e o 10º, ou até o 12º dia do início dos sintomas. Tá? O antígeno viral também tem um teste rápido, que é um teste semelhante a esse aqui, que é utilizado para antígeno ao invés de anticorpos. Você poderia detectar muito antes a presença do vírus. Entretanto, ele tem um valor muito baixo, um valor preditivo negativo muito baixo. Então, ele precisa talvez ser mais validado, testado em mais amostras para poder realmente ter uma confiabilidade maior. Mas é um teste que já é viável e a gente já vem sendo oferecido no mercado. Então, o melhor teste para se usar no início dos sintomas, os sintomas começaram aqui, é o RNA, a detecção do RNA viral. Esse é o melhor teste. Tá? A partir do 7º dia, que você tem um limite, normalmente quando os anticorpos começam a surgir no 5º, 6º dia, no 7º dia você começa a ter um aumento desses anticorpos. Provavelmente, a partir do 7º dia, você já detecta anticorpo IgM por esse teste aqui, que é o imunocromatográfico, ou os testes de ELISA. Entretanto, o melhor dia para você realizar esse teste é entre o 8º e 14º dia de início de sintomas, porque você consegue identificar o anticorpo IgM e também consegue identificar o anticorpo IgG, já que aquele teste serve para os 2 anticorpos. Entretanto, se esse nível de anticorpo estiver baixo, aqui você talvez não consiga detectá-lo. Então, o anticorpo IgM sobe pelo 14º dia, 15º, depois ele começa a cair. Lá pelo 20º, 21º dia, você já tem uma quantidade bem menor de anticorpos IgM. O IgM indica que a pessoa está infectada. E o IgG, que ela tem imunidade, já entrou em contato e já tem imunidade contra aquele vírus. Se entrar em contato uma segunda vez com esse vírus, a pessoa já tem imunidade. Esse IgG ele fica por bastante tempo, às vezes até por resto da vida conosco, com quem já entrou em contato com determinados micro-organismos, dentre eles os vírus. Tá? Então, resumindo, RT-PCR eu uso no início da infecção, até o 12º dia no máximo. Tem mais de 12 dias de sintomas, então o ideal é utilizar sorologia. A partir do 7º dia, já posso tentar utilizar a sorologia, sendo que do 7º ao 12º, 14º dia, talvez eu só encontre IgM. O IgG, se eu quiser avaliar, o ideal é eu fazer esse teste do 14º dia para frente. Então, vamos falar um pouquinho agora do contágio e da resposta imune pelo SARS-CoV-2. Nesse momento do contágio, levando em conta uma população, 100% dessa população que entrou em contato com esse vírus, 30% dessas pessoas que entraram em contato não vão apresentar sintomas. Elas vão ficar sem sintomas durante 4 ou 5 dias, e depois já vai ter o início de uma resposta imune, que são aqueles anticorpos, o IgG e o IgM, estão surgindo aqui por volta do 5º, 6º dia. Então, essa pessoa não vai apresentar sintomas e vai ficar imune. 55% desses casos, então vamos levar em conta 100 pessoas aqui, 100 pessoas fossem infectadas ao acaso. 30 delas não apresentariam sintomas, 55% apresentariam sintomas suaves e moderados, então elas passariam de entrar em contato com o vírus nesse dia aqui, ficaram sem sintomas de 4 a 5 dias,
E a partir daqui começaram a apresentar sintomas suaves ou moderados. Nesse momento aqui também é o surgimento dos anticorpos, aqui pelo 6º, 7º dia. Essa pessoa acaba não evoluindo e ficando imune. Em 10% dos casos pode ocorrer sintomas graves, onde você vai ter, nesse início também, 4 a 5 dias sem sintomas, depois os sintomas mais graves, coriza, dor de cabeça, talvez febre, um pouco de falta de ar, e essa pessoa precisa de hospitalização. Aqui você já vai ter surgimento dos anticorpos, lá como a gente viu. Entretanto, a replicação do vírus não diminuiu, como mostra aqui nessa figura. Provavelmente o vírus está continuando a sua infecção. Está continuando a se multiplicar nesse organismo. A imunidade não está conseguindo uma resposta efetiva. Com tratamento hospitalar, o acompanhamento, tratamento, geralmente, os sintomas, tem algum tratamento estabelecido já também para a Covid-19. Isso tem nos manuais de manejo, enfim, e nos protocolos que vêm agora sendo desenvolvidos para a questão do medicamento. Então, a partir daqui, essa pessoa hospitalizada começa a apresentar uma resposta imune melhor e ela fica imune ao vírus. Se ela entrar em contato, todos esses que estão imunes, se entrarem em contato uma segunda vez com o vírus, não terão mais a doença. 5% então podem apresentar sintomas críticos. Então, de 100 pessoas ao acaso, vamos dizer que 30 não tiveram sintomas, 55 sintomas suaves ou moderados, 10 sintomas graves e 5 sintomas críticos. Vão ficar de 0 a 4 dias sem sintomas. Aqui já vão apresentar sintomas mais críticos, coriza, febre, né? Uma falta de ar muito maior, essa questão da falta de ar. E aí, a pessoa bem debilitada provavelmente precisar de uma UTI e de ventilação, certo? Então, ela fica internada na UTI, fazendo tratamento, sendo acompanhada e reagindo à sua imunidade, que começou aqui pelo 5º, 6º dia, a resposta imune específica de IgG e IgM. Ela conseguindo superar essa fase, ela vai ficar imune aqui por volta do 21º dia, sua imunidade vai se recuperar e provavelmente ela vai ter alta. O paciente crítico pode evoluir para óbito, né? Ele não vai ter essa resposta, não vai conseguir essa resposta. De hospitalização pode evoluir para UTI e ventilação. E esse paciente não conseguir ter essa virada do sistema imune sobre o vírus, né? A multiplicação do vírus no organismo. E aí, além da associação de outros sintomas que o vírus vai causando, uma dificuldade de respirar, e essa dificuldade afeta os outros órgãos. Por isso que as pessoas com morbidade, cardíacos, né, pessoas com problemas respiratórios, sofrem um pouco mais com essa questão. A questão hoje, o Brasil vive um momento de desafio, já que o mundo todo passou pela dificuldade da infecção viral, a pandemia é uma pandemia, então muitos países utilizaram os isolamentos e fábricas pararam, então, a dificuldade de se encontrar esses reagentes, além do que esses países demandaram esses reagentes, então estão usando para realizar seus testes. Então, o Brasil se precaveu no início, comprou bastante reagente para isso, mas ninguém esperava que a coisa realmente chegasse nesse nível, está surpreendendo vários países, inclusive países de primeiro mundo. Então, hoje se faz uma racionalização do exame. Você passa a utilizar o exame mais para esses pacientes aqui graves e críticos. E em alguns casos, talvez, desses sintomas suaves e moderados. Aqui hoje está sendo recomendado, porque a partir do 7º dia, pelo 8º, 9º, você utilizar uma sorologia. Nesses pacientes mais graves e críticos, você utilizar a questão do exame genético. Tá? Então, como é que funciona essa questão da realização do exame? Pacientes com sintomas e tem um critério clínico de internação hospitalar. Então, nesses dois quadros aqui, nessas duas situações, esses 15%, 10 grave mais 5 crítico. Então, esse paciente sintomático com critério de internação, ele está com menos ou 7 dias de sintomas. Então, o médico solicita um RT-PCR dele, tá? E se esse RT-PCR for positivo, a Covid-19 vai acompanhar esse paciente, talvez até internar, dependendo dos sintomas que ele esteja. RT-PCR negativo, então ele vai para casa, mas provavelmente ele não entrou em contato com esse vírus. Depende muito também do período em que foi coletado esse exame, tem que ser aqui nesse início e até o 12º dia da infecção, do início dos sintomas. Esse paciente sintomático com critério de internação tem mais de 7 dias de sintomas, então eu posso também utilizar de um outro exame, a sorologia.
está ali com 8, 9 dias de sintoma, posso solicitar a sorologia de IgM. Se o IgM for positivo, é Covid-19. Se o IgM for negativo, pode ser, a gente viu que ele tem uma limitação da questão da detecção da quantidade de anticorpo necessário para ele poder detectar no teste. Então, ele tem um valor preditivo negativo baixo, como eu comentei. Então, aqui, uma sorologia negativa não descarta a infecção. Então, o ideal aqui seria solicitar um RT-PCR nesse caso. Por isso que se adota muito, nos casos de pacientes que realmente estão num quadro ali de internação hospitalar, o exame de RT-PCR. Durante a infecção, muitos profissionais de saúde acabam entrando em contato com o vírus e apresentando doença, ou alguns sintomas, né? Então, um profissional de saúde sintomático, suspeito, ele tem que ser afastado por 7 dias. Tá? Existem outros padrões, então é bom consultar o que está descrevendo hoje no padrão do Ministério da Saúde e em outros documentos em relação à questão de medicina ocupacional, né? Mas geralmente se trabalha com esse critério. O profissional de saúde sintomático, suspeito, é afastado por 7 dias. Se ele está afastado por 7 dias, ele retorna no 8º dia, ele está mais de 72 horas sem sintomas. Eu espero ele completar ali 7 dias sem sintomas. Então, se ele veio no 8º dia, está mais de 72 horas, ele fica ali mais uns 3, 4 dias afastado e retorna. Então, se ele está mais de 72 horas sem sintomas e o mínimo de 7 dias já sem sintomas, ele retorna às atividades. Se não, se ele está apresentando sintomas ou apresentou até ontem, anteontem, do dia que ele vai lá procurar, no dia anterior, o que ele procurou o setor de medicina ocupacional da sua empresa, então é melhor ele ficar afastado por mais 7 dias, já que ele ainda apresentou sintomas recentemente ou ainda está apresentando sintomas. Esse é o critério epidemiológico, clínico-epidemiológico. O critério clínico-laboratorial, se há disponibilidade de solicitação do exame, a gente sabe que está na questão de utilizar só nesse tipo de paciente, o grave e o crítico, hoje, pela questão da racionalização do exame, desse tipo de paciente aqui, ter o exame disponível, se ele precisar de internação. Então, hoje está se racionalizando, direcionando o exame para esse tipo de quadro. Então, mas, enfim, algumas instituições têm a possibilidade de oferecer esse exame à sua equipe profissional de saúde que entrou em contato com o vírus. Então, solicita o RT-PCR, se estiver disponível, e dando negativo, ser avaliado pelo critério clínico, epidemiológico, que é esse aqui. Se tiver mais de 72 horas sem sintomas, mas um mínimo de 7 dias sem sintomas, ele retorna às atividades. Se o paciente tem um RT-PCR positivo, então ele já está afastado por 7 dias, fica mais 7 dias até completar os 14 dias e retorna ao trabalho. Esse profissional de saúde já está imune, ele pode entrar em contato com o vírus, que ele não terá mais a Covid-19, tá? Após retornar após os 14 dias. Pode ser solicitada também uma sorologia após o 7º dia. Se essa sorologia IgM total for negativa, pode ser aquela questão da limitação do teste, pode ser que seja necessário solicitar uma RT-PCR, ou mantém-se afastado por mais 7 dias até completar os 14, e essa pessoa retorna ao trabalho. Ou faz uma segunda sorologia mais lá na frente, próximo de retornar o dia de retornar ao trabalho, próximo a esse 14º dia. Provavelmente, se tiver anticorpo IgM, vai aparecer aqui. Então, se a sorologia IgM der positiva, ele tem Covid-19, fica afastado por 14 dias. Indagaram também sobre a questão dos exames inespecíficos. O que é que tem sido observado? Em 83% dos casos, foi observado baixa de linfócitos, que é característico de infecção viral. Um aumento de proteína C reativa, em torno de 60,7% dos casos, fenase lática, DHL, né, em 41% dos casos. Um aumento do dímero D, 43,2% dos casos apresentaram um aumento desse dímero D. TJ, TGP, em torno de 20% a 22% dos casos. Um aumento de VHS, um exame muito inespecífico. E uma baixa da concentração sérica da albumina. Então, você tem um aumento de dímero D, um aumento do VHS, uma leucocitose, uma linfopenia, uma microcitose, uma plaquetopenia e um prolongamento da coagulação, do tempo de coagulação. Você pode ter um aumento de bilirrubinas, um aumento de creatinina, né, afeta o fígado, afeta os rins. Aqui, um aumento da troponina, na questão cardíaca, um aumento do DHL, um aumento da PCR, que indica infecção,
aumento da procalcitonina também, uma evolução de infecção, caminhando, pode ser, até para uma sepse, e uma diminuição da albumina. A baixa de linfócitos, o que é que interfere isso? O que é que significa? Vou deixar um pouquinho isso aqui. Então, a baixa de linfócitos significa uma diminuição da resposta imunológica ao vírus. Tá? Então, se você não tem linfócito, você tem pouco linfócitos, a capacidade de produção de anticorpos diminui, a resposta ao vírus fica comprometida. Uma trombocitopenia, que é uma baixa de plaquetas. Uma leucocitose, então você tem uma baixa de linfócitos. Normalmente nas infecções virais você também tem uma baixa de leucócitos. Se o linfócito está baixo e o leucócito está alto, provavelmente tem uma infecção bacteriana associada. Uma bactéria se aproveitou do momento ali de baixa de imunidade, também fez parte do processo de infecção do paciente. Um aumento do DHL, que pode significar lesão pulmonar ou falência dos órgãos. Um aumento do TGO-TGP, que pode significar lesão hepática e falência dos órgãos. Um aumento do D-dímero, que pode significar ativação do coágulo, ativação da coagulação, isso é perigoso também, e uma formação de trombo, né? Um aumento da albumina sérica, uma diminuição, desculpa, da albumina sérica, que pode significar também um comprometimento do fígado. São exames inespecíficos e ajudam, principalmente no acompanhamento dos pacientes críticos e graves, mas pode ajudar também numa triagem inicial dos pacientes suspeitos de COVID-19. Bem, essas foram as referências bibliográficas, as quais eu li e consultei para a gente montar essa apresentação. Quem quiser alguma informação extra, pode acessar o nosso canal no YouTube, o Eclipse do Conhecimento. Pode ir no nosso site também, www.eclipsedoconhecimento.com. E também você pode estar acompanhando pelas redes sociais, Facebook e Instagram, @Eclipse do Conhecimento. Quem for acessar o vídeo no canal, peço para se inscrever no canal, né, e ativar o sininho lá para ir recebendo as novidades. E quem gostou do vídeo pode curtir também. Obrigado, um abraço.